Você é daquele tipo de pessoa que costuma ter uma farmacinha de remédios em casa, preparado para qualquer situação? De fato, ter algumas medicações para situações pontuais ou de emergência pode ajudar, mas é importante conhecer sobre alguns riscos do uso dessas medicações para não acabar prejudicando sua saúde com o uso delas. Fica aqui comigo que hoje eu vou te contar sobre as medicações mais comuns, quando a gente pode usar e com o que se preocupar. Bom, hoje eu vou falar sobre os analgésicos e os anti-inflamatórios, que são as medicações para dor que não precisam de receitas para ser compradas e por isso o acesso acaba ficando mais fácil e o cuidado deve ser redobrado. A mais comum de todas, de longe, é a dipirona. A dipirona é um analgésico e antitérmico muito comum no dia a dia e que, de fato, na prática, oferece poucos riscos para a nossa saúde, desde que usada na dose adequada. Ela geralmente é a primeira opção médica no tratamento da febre e de dores corriqueiras do dia a dia, e a dose para o adulto varia de 500 mg a 1 grama e pode ser usada até de 6 em 6 horas. Ela, de fato, é uma das medicações que você pode ter na sua bolsinha de viagem. No entanto, por mais seguro que ela seja, toda medicação pode ter alguns efeitos colaterais, e justamente pelo risco de um efeito colateral que, apesar de muito raro, é bem grave, a dipirona é até mesmo proibida em países como os Estados Unidos, Inglaterra e Suécia. Esse possível efeito colateral é o que a gente chama de granulocitose, que é uma diminuição da produção das células que formam o sangue na medula óssea, e é um efeito irreversível, podendo ser até mesmo fatal. Mas calma, a ideia aqui não é assustar, até mesmo porque os estudos que embasaram essa proibição da dipirona nesses países são questionáveis e a incidência de complicações graves de fato é extremamente rara, coisa de 1 para 1 milhão. Na prática, a dipirona com certeza é a medicação mais comum que a gente usa, com bem menos efeitos colaterais que qualquer outra medicação analgésica ou anti-inflamatória disponível. Mas eu estou trazendo aqui esses dados só para que vocês tenham noção de que, por mais segura que uma medicação seja, ela não é água e não deve ser tomada sem necessidade ou de forma diferente da recomendada, tá? Bom, e praticamente empatado com a dipirona no sentido de popularidade, nós temos o paracetamol. Ele também é uma medicação bem segura, sendo liberado inclusive para gestantes e tem indicações semelhantes às da dipirona, basicamente para quadros de febre e de dor. A dose recomendada para adultos geralmente é de até 750 mg até de 6 em 6 horas, sendo que a dose máxima diária é de 4 gramas. O grande perigo está justamente em ultrapassar essa dose máxima diária, porque o abuso do paracetamol frequentemente pode causar danos ao fígado, podendo causar uma hepatite medicamentosa e até a falência hepática mesmo, em alguns casos chegando até a precisar de transplante de fígado. Então também é uma medicação mega segura, mas que vale o mesmo aviso, não tome de forma diferente da recomendada. Se você está tomando e a dor não está melhorando, você deve procurar um médico e não tomar por conta as doses acima daquelas recomendadas, tudo bem? E se o caso for febre e não dor, também não adianta ficar usando doses maiores de paracetamol ou de dipirona, porque na verdade eles diminuem a temperatura, mas não tratam o que está causando a febre, né? Então se a febre não está passando com as doses recomendadas da medicação, ou se ela está persistindo por muitos dias, também vale procurar um médico em vez de ficar usando doses maiores ou prolongadas dessas medicações e se colocando em risco. Bom, vamos falar então agora dos anti-inflamatórios. Na verdade, nós temos inúmeros anti-inflamatórios disponíveis na farmácia. Talvez os mais conhecidos sejam o cetoprofeno, que é o Profenid, o diclofenaco, que é o Voltaren, e o ibuprofeno. Mas praticamente todos eles têm as mesmas indicações e compartilham da maioria dos mesmos efeitos colaterais. No geral, essas são medicações indicadas para o controle de algum processo inflamatório, como uma tendinite, um entorse de tornozelo, ou uma dor mais forte que não respondeu muito bem aos analgésicos simples. Cada anti-inflamatório vai ter sua posologia, sua dose máxima recomendada, mas no geral eles não devem ser usados por um período maior que 5 dias sem recomendação médica, pois eles têm alguns riscos maiores associados ao uso prolongado, principalmente o risco de úlcera gástrica e de prejudicar a função tanto do rim quanto do fígado. Por conta desses efeitos, o ideal é que você só use sob recomendação médica mesmo, apesar deles serem comprados sem receita na farmácia. Um tipo particular de anti-inflamatório que vale a pena a gente falar à parte é o ácido acetil salicílico, o AS. Isso porque, apesar de muito usado como anti-inflamatório, o que pouca gente sabe é que o AS também tem um efeito anticoagulante, ou seja, ele dificulta a formação de coágulos no sangue,
o que por um lado é bom e por isso ele é usado em algumas condições, inclusive para prevenir trombose, mas por outro lado pode predispor a sangramentos e hemorragias. Então assim, para um uso pontual, ok, ele é um bom anti-inflamatório, pode ser usado de 500 mg a 1 grama por dose, até o máximo de 4 gramas ao dia, mas não deve ser usado de forma prolongada sem indicação médica para essa finalidade, visto esse efeito que ele tem no sangue, principalmente para idosos. Outro tipo de substância com efeito anti-inflamatório são os corticoides, por exemplo, prednisona, hidrocortisona, decadron. Eles costumam ser muito usados em pronto atendimento para dores mais severas, porque realmente são anti-inflamatórios bem potentes. Mas o uso por conta, de forma prolongada, pode trazer diversos riscos para a saúde. Por isso, o ideal também é usar apenas por orientação médica e, em geral, não ultrapassar 5 dias de uso para essa finalidade. Além dos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios comuns, o uso dos corticoides por tempo prolongado diminui a imunidade, sendo considerado realmente um imunossupressor quando em doses altas por mais de 2 semanas. E além disso, como ele também tem um efeito hormonal no nosso organismo, o ideal é que se a gente usar por mais de 1 semana, faça um desmame progressivo da medicação, porque se retirar de uma vez também pode causar complicações. E além de todos esses efeitos colaterais que eu trouxe dessas medicações para vocês, é importante e até curioso a gente saber que existe um tipo de dor que é justamente causada pelo uso excessivo de analgésicos ou anti-inflamatórios. Ou seja, se você toma muitas vezes essas medicações no dia a dia, o organismo se acostuma tanto com elas que quando você fica sem, você sente dor. Existe inclusive um tipo de dor de cabeça que é classificada como cefaleia por uso excessivo de analgésicos e que acaba sendo de difícil diagnóstico e manejo. Bom, e existem diversas outras medicações para o tratamento da dor, né? Mas as outras, em geral, precisam de receita para ser adquiridas. E hoje eu achei importante trazer aqui aquelas que estão disponíveis para comprar sem receita nas farmácias, para conscientizar mesmo sobre o uso racional delas, para que você não tente ficar se medicando por conta e muitas vezes mascarando algo mais grave ou sofrendo aí com os efeitos colaterais do uso inadequado. Então, na dúvida, sempre consulte seu médico. Espero ter ajudado e se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem você acha que ele também pode ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.